Olá, gente! Eu sou a Adri e na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esta fofurinha aqui. Então eu aproveito para pedir para vocês acompanharem aqui o processo de decoração desse novo ateliê. Sim, gente, é um novo espaço. E por que está vazio? Vocês vão acompanhar o passo a passo. Então, além de aprender uma receita aqui, vocês vão ver a nova decoração do ateliê. Vamos lá? Mas antes de começarmos aqui, eu vou falar para vocês as medidas desta florzinha, para que não fique dúvidas aí, porque você pode utilizar o fio que você quiser. Bom, ela mede no total 23 centímetros daqui, ó, da altura da florzinha até o final aqui do cabinho, tá? 23 centímetros e somente a florzinha mede 5 centímetros. Então, 23 centímetros no total e 5 centímetros aqui. Bom, e aqui eu utilizei o fio amigurumi, porém você pode utilizar o fio que você quiser, mas as medidas que eu passei foi com esse fio aqui, tá ok? E a agulha que eu utilizei na parte da flor foi a de número 2, e aqui na folhagem, né, nas folhas, eu fiz só uma aqui, tá? Mas vocês podem fazer mais de uma de cada lado. E nessa aqui eu utilizei a agulha de crochê, número 2,5. Então, se você já gostou aqui, ó, dessa florzinha, aproveito e peço para você deixar aí o seu like, curtir, se inscrever caso não seja inscrito e espalhar essas flores por aí, compartilhando esse vídeo. Muito obrigada por apoiar o meu canal e vamos à aula! Bom, os materiais serão os seguintes. Nós vamos utilizar aqui, ó, 2 tipos de agulha, tá? A número 2 para fazer a florzinha e a 2,5 para fazer a folha. Porém, fica a seu critério. Se você quiser usar a mesma para fazer as duas partes, não tem problema algum. O fio nós vamos utilizar na cor verde, tá? Você pode escolher o verde que você quiser. Esse aqui tá descrito para mim como verde periquito. E esse aqui é o chiclete, é o rosa chiclete, pra gente fazer a florzinha, tá? Vamos utilizar tesoura para cortar o nosso fio, marcador de pontos, agulhinha de tapeçaria, fibra para preencher e cola de silicone. Aqui eu vou utilizar essa cola universal Tec Bond, tá ok? Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar aqui para fazer. Lembrando que você pode escolher a cor que você quiser e o fio. Vamos começar aqui, ó, pela florzinha. Nós vamos começar, então, como eu falei, eu utilizei agulhas diferentes. Aqui eu vou utilizar a de número 2 para fazer essa parte de cima. E a florzinha, a folha, no caso, né, vou utilizar 2,5, tá? Então, aqui, ó, nós vamos começar com um anel mágico. E neste anel mágico, nós vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, tá? E aí, aqui dentro, nós vamos fazer, depois das 3 correntinhas, 5 pontos meios altos, porém, de uma maneira um pouquinho diferente, ó. Nós vamos vir aqui, inserir, laçar o fio. E ao invés de fechar de uma vez só, nós vamos primeiro, ó, antes de laçar o fio novamente, nós vamos pegar esse segundo aqui, são 3 aqui, né, laçadas. Nós vamos pegar essas duas da ponta, ó. A da ponta a gente passa aqui por dentro dessa primeira. E aí, ficamos com 2. Agora sim, ó, nós laçamos. Novamente, laço o fio. Vou inserir a agulha aqui dentro, ó, com as duas laçadas. Vou laçar mais uma vez e vou ficar com 3 laçadas. A terceira aqui eu passo por dentro da segunda, ó. Tá? Cuidado que às vezes repuxa um pouquinho o fio. Agora eu laço novamente, ó, e finalizo. Então, vou repetir. Laço, insiro no anel mágico, laço mais uma vez essa última laçada. Eu passo por dentro da segunda, ó. Cuidado aqui, deixa eu fazer novamente, porque para gravar, laço e pronto. Fiz aqui, ó, essa primeira aqui, essas correntinhas contam como o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Vamos fazer agora o quinto. Ó, opa.
No início, pode ser que você tenha um pouquinho de dificuldade aí, que essa agulha é a agulha de número 2, né? E o fio, ele é próprio para 2,5, 3, ó. Mas eu achei esse ponto mais bonitinho com a agulha número 2. Então, por mais que dê um pouquinho mais de trabalho, eu te aconselho a usar a 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui com as correntinhas. Quando a gente fizer esse total de 6 pontos, nós vamos fechar o anel. Porém, nós não vamos fechar tanto o anel. Ó, vamos deixar um buraquinho aqui, porque aqui nós vamos colocar, ó, faltou dizer pra vocês, ó, gente, a varetinha, né? Pode ser aquele palitinho de churrasco, tá? Faltou falar isso na lista de materiais. Por isso que eu gosto muito de deixar a lista escrita. Mas são aqueles materiais mais o palitinho. E, gente, uma observação aqui. Eu espero que vocês me perdoem, essa unha está horrível, porque eu não tenho muita facilidade em usar essas unhas, né? Essas unhas que chamam de porcelana, de acrílico, do que seja. E aí tá muito ruim, ó. Eu tô tratando agora as minhas unhas. Não tô nem podendo fazer, ó, tá? Então, não reparem, não. Então, falei das unhas, agora vamos pro segundo giro. Nós vamos continuar trabalhando, fazendo o ponto dessa maneira por todas as carreiras, tá? Porém, aqui nós fizemos 6 pontos e agora vamos pro próximo. Vamos pro próximo giro, no caso. Como eu falei, não fechem tanto, ó. Deixem mais ou menos, até para que não fique dúvida, deixa eu pegar aqui o palitinho e mostrar para vocês como vai ficar. Ó. Aqui, ó. Esse meu, ele é mais fininho, ó. Então, essa quantidade aqui tá perfeita, tá? Ele tem essa pontinha aqui, mas você pode usar o palitinho que você quiser aí. Para o segundo giro, nós vamos fazer 6 aumentos e vamos trabalhar os pontos desse jeitinho aqui, ó. Agora, nós vamos vir aqui nessa correntinha do ponto, ó, e vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos passar aqui, repetir o mesmo jeito do ponto que a gente estava fazendo meio alto de uma maneira diferente. Porém, agora, nós vamos em cada um dos 6 pontos aqui, a gente vai fazer 2 pontos iguais aqui juntos. Um aumento, né? Para cada um, ó. Cuidado, só como eu falei, quando repuxar aqui, ó, eu prefiro refazer, tá? Vai acontecer, principalmente, ó, que eu tô gravando, e aí acontece mesmo. Por quê? Porque eu tô fazendo, tô olhando no celular, ó, primeiro aumento feito, e aí vamos fazer mais 5. Esse mesmo jeitinho, ó, eu tenho 3 fios aqui na agulha, passo o terceiro pelo segundo, ajeito aqui, laço novamente e finalizo esse ponto. E faço mais um junto aqui, né? Se são aumentos, ó, vejo se não repuxou o fio. E vamos pro próximo. Dou só uma subidinha aqui, vocês repararam, né? Pra que ele não fique muito apertado, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu dou uma subidinha, ó. Eu faço assim, ó, tá vendo? Que aqui eu faço assim, ó, tá? Senão ele fica muito difícil, porque eu tô com a agulha número 2. Talvez se eu tivesse com uma agulha maior, seria diferente. Bom, e aí nesse segundo giro, nós vamos fazer isso. Aumentos por toda a carreira. E aí, quando nós terminarmos essa carreira, nós vamos ter um total de 12 pontos. Assim como nós fazemos em muitas receitas, tá? Aqui não vai ser diferente. O diferente, no caso, é o ponto que a gente tá trabalhando. Ó, deixa eu puxar só mais um pouquinho do ponto aqui. Do ponto não, do fio. Ó. E aí, agora você confere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chegamos ao total de 12. Agora, eu te aconselho a pegar o seu marcador aí, tá? E nós vamos fazer a sequência aqui da carreira de número 3. Vamos fazer esse mesmo ponto que a gente tá fazendo aqui, porém, um sozinho, depois um aumento. Um sozinho e um aumento. Um sozinho e um aumento. E no final, a gente precisa ter um total de 18 pontinhos. Então, vamos lá? Vou fazer o primeiro aqui, ó, sozinho. E já vou marcar, ó.
esse primeiro que eu fiz. Se você não tiver um marcador aí, usa uma agulha, né, de uma cor diferente. Apesar de eu deixar aqui o marcador rosa, mas tudo bem. Ó, no próximo agora, eu vou fazer um aumento. Então, vai ser assim por toda a carreira, tá? Um sozinho e um aumento. Um sozinho e no próximo, um aumento. Um sozinho. Quando vocês me verem uma paradinha assim, é porque eu estou puxando mais fios aqui. E um aumento. Um sozinho. E um aumento. E eu sempre te aconselho, peraí que eu vou refazer aqui, a conferir, tá? Porque às vezes a gente pode dar uma paradinha, contar errado, ó, um sozinho em um aumento, um sozinho em um aumento, sozinho em um aumento, e no final confira aí se você tem os 18 pontos, tá? Vou chegar aqui até o final. Bom, e chegando aqui no final da carreira, conferindo o total de 18 pontos, agora, para nós fazermos aqui, ó, essa medida aqui que eu falei para vocês, né? Depois de você fazer até a carreira de número 3, você vai fazer mais 6 carreiras. E aí, chegando aqui no final, ó, na 6ª carreira, né, de ponto baixo sobre ponto baixo, nós vamos agora cortar o nosso fio. Não precisa cortar um comprimento muito grande. Uns 10 centímetros basta, tá? Peraí que esse último ponto aqui tava desfazendo. Vamos corrigir aqui. Ó. E aí, agora, nós vamos utilizar a nossa agulha de tapeçaria para fazer um acabamento aqui. Nós vamos aqui fazer um acabamento para deixar mais retinho aqui nivelado, tá? Vamos pular esse ponto aqui, ó, que é o próximo. Vamos vir no seguinte, porém, com a agulha ao contrário, ó. Daqui pra cá. E aí, agora, nós vamos inserir a agulha aqui, ó, no meio. Esse meiozinho aqui, ó, do último ponto tecido, ó. Porém, trazendo aqui virado pra gente, ó. E aí, o que que tem aqui? Ó, uma correntinha, tá? Aí, agora, para levar esse fio lá para trás e deixar ele firmezinho, ó, para diminuir esse degrauzinho aqui que fica, eu vou inserir a agulha embaixo das alcinhas do ponto pro lado e levo o fio lá para trás, puxando um pouquinho, ó. Ó o que acontece, ó. Nós acertamos mais aqui, ó, essa correntinha, o acabamento, ele fica todo por igual. Aí, agora, nós vamos encher aqui, ó. Tá? Porém, coloque a fibra mais pro fundo, tá? Ó, preencha sem abrir. Preencher a fibra é muito importante a gente preencher sem abrir os pontos. Porque nós trabalhamos aqui em meio ponto alto. Então, ó, se você fizer muito assim, ó, você abre, tá? E aí, aqui, ó, o que que você vai fazer? Nessa partezinha aqui superior, na de baixo, você até preenche bem, ó. Tá? Mas nessa superior, ó, você pode preencher bem aqui as laterais. Ó, aqui ainda falta um pouquinho, posso pôr mais um pouquinho. Aí fica a seu critério, se você quer fazer uma flor um pouquinho mais rechonchuda ou não. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Deixamos aí umas 2 carreiras sem preencher com a fibra. Por quê? Porque agora a gente vai fazer aquela união aqui, ó, tá? Ó, eu vou unir aqui. A gente vê bem a metade certinho, ó. Vou vir aqui por baixo desse ponto aqui do outro lado, ó. E vou voltar aqui e passar aqui, pegando as 2 alças do ponto e vou levar até lá, ó, passando também pelas 2 alças do ponto de lá. E vou, ó, fazer um nozinho. Nozinho não, né? Um ponto. E vou repetir, ó, como se eu estivesse costurando aqui.
ó. Então, confirme aí bem se você deixou essa parte de baixo aqui mais fofinha, ó. E aí, agora, costurado esse lado, a gente vai vir aqui, ó. Deixa eu só passar o fio aqui por dentro. Agora, nós vamos vir aqui nessa outra ponta aqui, ó. E vamos pegar essa ponta daqui, nós vamos unir a essa ponta daqui, ó. Então, nós vamos inserir a agulha bem aqui no meio, ó. E vamos unir, deixa eu ver onde eu passei, nessa, né? Aqui, ó. Vamos unir essa a essa aqui, ó. Aí, agora, para que seu trabalho fique com aquelas pontinhas, ó, você vem aqui nesses buraquinhos, ó, que a gente não fechou, né? A gente só costurou um lado e outro, ó. E fazemos esse movimentinho aqui, ó. Ops, essa parte aqui, ó. Ó. Quando nós fazemos isso, fica esse acabamento aqui. Que, ó, nessa aqui ele é mais aparente porque eu fiz em pontos baixos e fiz com 30 pontos aqui, até fazer a quantidade do círculo com 30. Aqui eu só fiz com 18. Por quê? Eu queria uma mais delicadinha, ó. Então, se você quiser delicadinha, você faz com menos, tá? Ó. Se você quiser mais aparente aqui, assim, ó, você faz com mais pontos aqui, tá? Aí fica, é o gosto de cada um. Aí, nós vamos vir aqui agora, ó. Vou puxar esse fio aqui pra dentro e já vou cortá-lo. Tá? Então, a parte de cima aqui, ó. É bom só você acertar bem. Às vezes é bom contar a quantidade de pontos aqui para ficar tudo muito certinho, ó, tá? E aí, então, essa parte aqui já tá prontinha, vamos reservar. Agora, nós vamos fazer a folha. Lembrem que eu falei que a folha, eu fiz essa parte aqui, ó. Eu fiz com a agulha de crochê 2,5, então, nós vamos pegar agora o fio verde e vamos fazer com a agulha de crochê 2,5. E lembrando que você pode colocar arame, você pode fazer 2 folhas. Como eu falei que eu quero decorar aqui o ateliê, se eu fizer muitas folhas em cada uma delas, eu não vou conseguir colocar dentro do vasinho, porque a folha, né, flor não, folha vai fazer muito volume, tá? E aí, você pode colocar o arame nela para ela ficar mais firme, essa pontinha. Você pode colocar também endurecedor de crochê. Eu colei, tá? Então, eu achei que assim tá ótimo, tá? Mas eu dou sempre várias opções aqui. Agora, vamos pegar o fio verde e a agulha de crochê 2,5. E vamos começar aqui. Nós vamos fazer um total de 43 correntinhas, tá? Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até chegar ao total de 43. Chegando ao total aqui de 43 correntinhas, nós vamos agora trabalhar aqui um lado da folha e depois do outro lado aqui. Então, a gente vai trabalhar nessas alcinhas daqui, ó, tá? Só de um lado e depois do outro. Então, agora, nós vamos pular aqui, ó, 1, 2, 3, ó, e na quarta, a gente vai vir aqui e vai fazer um ponto baixo. Na próxima, mais um ponto baixo. E mais um ponto baixo na seguinte. Então, vamos fazer uma sequência aqui de 3 pontos baixos. Agora, só para vocês entenderem, para a gente dar essa forma aqui, ó, a folha, a gente trabalha com pontos, né? Pode ser baixíssimos, baixos, meio altos, só para dar essa pontinha aqui da folha. E depois a gente faz ela toda num tamanho só, tá?
Então, dependendo da folha aí que você vai fazer, do tamanho, você pode escolher a sequência de pontos. Eu aqui estou utilizando primeiro os pontos baixos, agora nós vamos fazer 3 pontos meios altos. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? E aí agora, ó, aí vocês veem que tá subindo um pouquinho. Agora nós vamos fazer 3 pontos altos, tá? Não são juntos não, tá? São separados, ó. 1, 2 e o terceiro aqui, ó. Um em cada alcinha, tá? Ó. Agora, nós vamos fazer um total de 22 pontos altos duplos, tá? Então, vamos fazer, ó. 1, 2, 3, 4. Bom, como são pontos altos duplos aqui, eu vou fazer até o total de 22. Quando chegar, eu dou continuidade aqui com vocês. Bom, cheguei aqui, ó, no total de 22 pontos altos duplos. E assim tá o nosso trabalho. Aí, agora, eu vou repetir aqui no finalzinho, ó, a mesma sequência que eu fiz aqui, tá? Então, antes lá dos pontos altos duplos, a gente tinha trabalhado com pontos altos, 3 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui também, ó, 3 pontos altos. 1, 2, 3. E depois eu vou vir aqui, ó, 3 pontos meios altos, como a gente fez lá, tá? Só que aqui na ordem invertida. E aí, agora, a gente vai fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, e agora 3 pontos baixos, ó. 1, 2 e 3, tá? Ó. Aí, eu já puxo aqui, só pra gente ter esse fiozinho, ó, eu já puxo ele aqui pra dentro, ó. Já deixo ele aqui, faço uma correntinha, tá? E vou vir aqui pro outro lado, ó. E vou repetir a mesma sequência, ó. Vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos. Agora, 3 meios pontos altos. Então, ó. 1, 2 e 3. Opa, peraí. Legal, aqui a agulha. E 3. Tô pegando só na alcinha, cuidado, tá? Pra gente não pegar em outro local. Que às vezes esse fio, ele abre um pouquinho, então é normal. Ó, e os 3 meios pontos altos. Agora, 3 pontos altos. Então, o primeiro, o segundo, e aqui, ó, terceiro. Tá? Ó. Aí, agora, nós vamos fazer os 22 pontos altos duplos. Do mesmo jeitinho que a gente fez do lado de cá, porém, ó, pegando só nessas alcinhas aqui, ó. Tá? Tem gente que coloca aqui, ó, no ponto. Eu gosto de pegar na alcinha, ó. Tá? Opa, peraí, que é ponto alto duplo. Então, ó, primeiro dos 22. Segundo dos 22. Opa, perdão. Veio meu fonezinho aqui no vídeo. Terceiro dos 22. Fiz os 3 aqui, o total são 22, vou dar sequência, tá? Chegar aqui nos 22 pontos, aí eu volto para mostrar para vocês a sequência. Então, 22 no total, pontos altos duplos. Bom, ó, feito aqui, total de 22 pontos, tá ficando assim, ó, finalzinho aqui da nossa folha. E aí, agora, nós vamos repetir aquela sequência aqui. 3 pontos altos, depois 3 meios pontos altos e depois 3 pontos baixos, tá?
Então, vamos fazer agora, ó. 3 pontos altos. 1, 2, opa, e 3. Agora, 3 pontos meios altos. Então, vamos lá. 1, 2 e 3. Aí, agora, 3 pontos baixos aqui, ó. 1, 2, opa, 2 e 3, ó, pontos baixos. Tá? Aí, pra finalizar aqui, tem vários tipos de finalizações, tá? Eu faço vários, porém, eu vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo, aqui no meio, ó. Nessa que a gente subiu, ó. Sabe aquela correntinha que a gente subiu? Que a gente deixou 3 aqui? Então, eu vou vir aqui no meio, ó. E vou fazer um baixíssimo. E vou cortar o fio. Não precisa cortar muito grande, tá? Ó. Aí, gente, eu vou fazer, ao invés de ficar fazendo aqueles acabamentos, vocês podem fazer, pode vir aqui, passar por baixo. Eu vou simplesmente, ó, passar esse fio aqui pra trás. Depois, eu vou passar ele aqui pra frente, ó. Depois, eu vou passar ele aqui pra trás. E depois, aqui pra frente. E depois, aqui pra trás. Passei por alguns pontinhos, tá? Já posso cortar. E depois, eu dou uma gotinha de cola aqui. E assim, eu vou fazer com esse aqui também, ó, do lado de cá. Eu vou passar ele aqui, ó. Pra cá. Depois, eu trago ele pra cá. Sabe, fazendo de um lado pro outro, ó. Desse lado. Agora, levo pro outro lado. Trago pra esse lado. Levo pro outro lado. Ó. Escondi. Aí, tá ele aqui. Vou cortar. Se você não quiser cortar agora, você também pode cortar depois, quando a gente for mexer com a cola, tá? Porque senão pode ser depois que você nem ache ele, ó. E assim fica pronta a nossa folhinha aqui da nossa flor, ó. Por que que eu não quis colocar duas assim, ó? Eu prefiro, Adriana, colocar só de um ladinho, eu acho mais charmosa, tá? Mas aí fica a seu critério. Então, folha prontinha. Como eu falei, eu só vou fazer uma. Se você quiser, você faz duas. Agora, nós vamos pegar lá o nosso palitinho de churrasco. Aqui o meu é um pouquinho mais fininho, tá? E aí, ó, como eu falei, ele é bem grandinho, tá? Se você quiser, ó, esse meu aqui, eu nem cortei ele, tá grandinho também. Mas se você quiser, você pode fazer um pouquinho menor, tá? Agora, nós vamos pegar a nossa cola de silicone. O nosso fio verde que a gente usou pra fazer a folhinha, tá? Aí, aqui, ó, a gente bota uma gotinha aqui de cola, ó. Logo nesse início, ó, a gente passa um pouquinho de cola. E aí, aqui tá ponta, ó, fininha. Eu não preciso começar lá da ponta, que uma parte dele vai ficar pra dentro da flor. Aí, a gente só encaixa aqui, ó, o fio. Ó. Deixa o fio assim, ó. Deixa eu só colocar mais um pouquinho de cola aqui. E colar ele aqui, ó. Esticadinho assim, ó. Ó. Não tá focando bem. Vou aproximar mais um pouquinho aqui, que eu acho que vocês conseguem ver melhor. Aí, a gente cola, ó, um pouquinho assim, tá? Ó, aí agora, como eu falei, essa parte aqui de cima não é importante, porque a gente colocar essa parte aqui dentro, pra dentro, aqui na florzinha. Então, você vai vir aqui agora, ó, fazendo essa voltinha com calma, pra que não fique por cima um fio do outro e também não fique espaço
aparecendo o palito. Se aparecer um pouquinho, não tem problema. Ó, você vai girar aí. Ó, viu que começou a aparecer? Aperta um pouquinho mais. E faz o fio ficar bem grudadinho, não deixa frouxinho não, tá? Também não precisa fazer força, é só, ó, ir girando aqui. Aí, como eu falei pra vocês, ó, até aqui eu coloquei um pouquinho de cola de silicone. Aí, eu venho colocando aos poucos, ó. Só pra gente fixar aqui o fio, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí, eu vou continuar girando, ó. E assim eu vou fazendo até chegar quase lá no finalzinho, ó. Viu que a cola tá acabando? Cuidado só pra você não pular. Tá, ó. Não ficar por cima, que ele fica assim, ó, todo, ó, viradinho aqui, ó. Tá? Então, é só isso até chegar no final. Ó, vocês viram que eu coloquei cola só até aqui. Então, eu vou colocando aos poucos para facilitar, não me sujar toda de cola, não deixar secar também. Porque se você colocar no palito inteiro, tem colas que secam muito rápido. Tipo essa aqui, ela seca rapidinho. Então, não vale a pena, senão é desperdício, aí fica volumoso, né? Aí você vai ter que tirar o excesso de cola, ó. Minha mão já tá, ó, grudando aqui a cola. Tá, ó. Então, eu vou fazer aqui até o final. Quando tiver aqui no finalzinho, eu mostro pra vocês. Bom, tô chegando aqui, ó, no finalzinho. Vou colocar só mais um pouquinho de cola aqui, ó. Vou fazer umas voltinhas aqui, ó. Pronto, cheguei no final. Não se preocupe com aquele acabamento lá no final, ó. De ter que cobrir aquela pontinha aqui embaixo. Peraí. Por quê? Porque a gente vai colar a folha, tá? Então, não se preocupe. Aí, tira o excesso de cola, se tiver, ó. Tá? Aí, agora, ó, aqui eu deixei pro lado de fora o lado direito da peça e pro lado de dentro o lado esquerdo, né? Aqui, ó, lado direito e aqui, lado avesso. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Tá vendo essa parte aqui, ó? Essa última parte aqui tem uma ponta diferente dessa, ó. Aí, eu vou deixar essa ponta mais fininha aqui pra cima e essa ponta aqui, ó, um pouquinho mais arredondada aqui pra baixo. Por quê? Eu vou vir aqui, ó, no meio. Vocês viram que aqui do lado tem ponto e do lado de cá tem ponto. Eu vou vir no meio aqui da costura, ó, vou começar aqui por baixo, ó, e vou passar a cola. Tá? E aí, eu vou pegar essa pontinha, por isso que eu falei que não precisava se preocupar com a pontinha. E eu vou vir aqui nessa parte de baixo, ó, e vou, ó, grudar aqui, ó, o meinho. Ó, a pontinha da folhinha aqui, por isso que eu falei que não precisava se preocupar com a pontinha do palito. E aí, agora, a gente vai, ó, passando aqui no meio da folha, ó, a cola. Mas, como eu falei, vá passando aos poucos. E aí, você não é pra passar nos pontos, aqui no caso, alto duplo, ó, é só pra passar no meio, nesse meinho aqui, ó. Tá? E é esse meinho que você vai colar o palitinho. Cuidado com o excesso, tá? A cola, a gente sempre trabalha com a cola de maneira assim, ó, devagar e aos poucos. Nunca coloque muito, tá? Ó, vou colocar até aqui mais ou menos. Aí, você deixa os 2 dedinhos aí, sem passar a cola, que é aquela parte da folhinha que a gente deixa ela meio com a abinha caidinha. Tá, ó. Aí, é aquilo, ó, você vê se tem excesso de cola, né? Olha bem aí o seu trabalho. Aí, agora, enquanto tá secando essa parte aqui de baixo, a gente já pode passar a cola aqui nessa parte do palito e um pouquinho nessa parte verde aqui, ó. Tá?
Por quê? Bem pouquinho aqui na parte verde. A gente vai vir aqui, ó, vai procurar o anel mágico aqui, o meio do anel tá aqui, ó. E vamos inserir, até encaixar aqui dentro, ó, um pouquinho da parte verde também com o fio. Por quê? Porque aí ela vai realmente colar, ó. Aí você vem aqui, ó, aperta um pouquinho, segura um pouquinho, dá um tempinho para colar. E aí, ó, florzinha coladinha, folha também coladinha, ó. Só que a gente só colou, opa, a gente só colou aqui o centro, ó, então ela fica toda aparente, não é para fechar ela inteira. Se você quiser, esse início aqui você até pode fechar, ó, pode colar ela toda assim, mas eu gosto de deixar ela abertinha, ó. Tá? Até para aparecer mais o palitinho aqui no trabalho que a gente fez. E aí, você acerta, ó. Aperta um pouquinho, faz aquele carinho na peça, que eu costumo falar. E voa lá, ó, gente. Prontinha aqui, ó, nossa florzinha, ó. E aí, voltando para mostrar para vocês, tradicionalmente, muitas pessoas fazem assim. Para fazer assim, ó, que apareça mais essa parte aqui de cima, ó, é só ao invés de você seguir aqui com 18, né, chegar ao total de 18 pontos, você faça até 30, tá? Os aumentos, né, até 30, tá ok? E essa é a tradicional e essa é a florzinha aqui by Dri. Bom, gente, então, ó, flores prontinhas aqui. Já vamos, ó, preencher aqui um vasinho. E, ó, vou só fazer talvez mais algumas aqui coloridinhas para dar mais vida aqui. E, ó, primeira parte aqui do nosso ateliê decoração, ok, florezinhas aqui. Aproveito e convido vocês para assistirem aqui na sequência erros de gravação e também como foi para colocar essas peças aqui. De quem eu tive ajuda, assistam. Tchau, gente. Até a próxima. E essa animação aí para fazer um buraco na parede? Buraquinho, sabe? Guarda-me. E vale lembrar que você pode fazer no fio que você quiser, no tamanho, aprender além de fazer a sua flor.